Glória a Deus. Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pode sentar, que alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Eu, da outra vez, não pude estar, esteve com vocês a pastora Juliana, minha cunhada, e a minha irmã, Renata, vieram juntas, e a gente acabou depois se encontrando e comendo junto, não foi, pastor? A gente depois comeu junto, e dessa vez eu estou tendo a alegria de estar aqui com vocês, a honra. Eu estive no Japão pela primeira vez ano passado, acho que foi abril ou maio que a gente esteve aqui, e amei o Japão. Tenho falado do Japão para muitas pessoas lá no Brasil, né? Eu estive com o Fernandinho lá, falei, Vara, você tem que ir no Japão. Eu falo que o Japão é primeiro mundo plus, né? Só aquela tampa lá do vaso que você usa lá, só tem aqui no Japão, aquela coisa extraordinária que fica quentinho, aleluia. E eu tive agora conversando com o pastor Cláudio Duarte também, falei, Cláudio, você tem que ir lá no Japão. O problema do Cláudio é que ele morre de medo de avião, vocês sabiam disso? Sabia disso? Ele morre, ele viaja de avião o tempo inteiro, mas ele odeia, morre de medo. Ele falou para mim, Ricardo, agora eu sei, porque quando o Papa chega, ele beija o chão. Né, o desespero de... A gente estava almoçando junto em Curitiba, e ele me falou que teve uma turbulência num voo dele muito grande mesmo. E uma mulher começou a gritar perto do banco dele, assim, gritar, e ele não aguentou e falou assim, cala a boca, deixa eu morrer em paz. E agora quem mandou mensagem para mim, eu falei para o pastor, quem mandou mensagem para mim que nunca veio ao Japão e parece que vai estar aqui em julho, é o Lucinho Barreto. Quem conhece o pastor Lucinho aí? Quem acompanha ele? Pois é, eu vou fazer de tudo para eles estarem com vocês aqui, quando ele vier agora ao Japão. O Lucinho fazer uma congressão de jovens aí com vocês vai ser bênção. Vou estar em contato com o pastor, quem sabe vai dar certo. Então tenho falado porque muita gente não sabe o tanto que aqui é lindo, né? A comida é maravilhosa. Eu cheguei aqui com os meus filhos e a gente foi naquele restaurante que eu amo, do Sapinho, é o Capa Sushi. Não, meu filho só comeu 37 pratinhos daqueles, só isso. Né? Pensa no menino que ama, né, a comida. Então, amados, eu estou muito feliz de estar com vocês dessa outra vez que a gente veio agora. A família veio toda, mas na última hora de vir para cá, os meninos viriam. A filha do apóstolo William, dentro do carro, já no centro de Ramamatos, catou todo mundo. Não, a gente vai passear, vai no museu, vai não sei aonde, no castelo e tal. E acabou que a meninada ficou toda lá. E a minha esposa está pregando numa outra igreja. Mas a gente amou muito, estou muito feliz de estar aqui com a família. E eu quero deixar uma palavra para vocês aqui, que não é de família, nesse momento, uma palavra de igreja. Nós estamos lá na nossa igreja em Brasília, no ano de 2017, o tema do nosso ano vai ser mergulhados na fé. Porque a fé é a moeda de conquista de qualquer coisa no reino espiritual, né? Tudo você conquista pela fé. Então a gente teve em 2016 o ano da intimidade com Deus, e agora nós estamos transicionando para o ano de mergulhar na fé. E nós tivemos um pastor americano lá agora conosco, dia 5 agora de dezembro, e ele liberou uma palavra profética sobre a nossa igreja que eu quero compartilhar com vocês e deixar para você, pastor, e para a sua igreja. O ano de 2017 será um ano de destravar de Deus. Ou seja, coisas que você não viveu na sua vida, finanças, família, ministério, célula, no ano de 2016, no ano de 2015, vai ser o ano que você vai viver em 2017. Então, pegando esse gancho da palavra do pastorzão aqui, eu quero declarar isso, que você vai perseverar e você vai ter uma colheita, uma vitória, uma bênção muito grande. Vai ser um ano de destravar daquilo que estava travado em nome de Jesus, amém? Então receba essa palavra, foi a palavra que foi liberada para nós, e agora que ela é nossa, porque foi liberada para nós, eu quero compartilhar com você, dentro dessa palavra do pastor. Você vai viver em 2017, o que às vezes você esperou viver em outros anos, em nome de Jesus, amém, gente?
Antes de trazer a palavra, queridos, eu trouxe material e nós, infelizmente, eu deixei meu pendrive, ficou com a pastora Maíla, não vou poder projetar aqui para vocês, mas nós temos Facebook, YouTube, Instagram, tudo lá é família de sucesso. Inclusive, no aplicativo, na Apple, no Android e no Windows, né, na Play Store, Windows Store e Apple Store, se você colocar lá família de sucesso, você vai baixar o aplicativo do nosso ministério. E nesse aplicativo você vai ter mensagens gratuitas para você ouvir, fotos, agenda e uma novidade. Nós temos agora uma devocional diária para a família que a gente chama Dica do Dia. Todos os dias tem uma devocional pequena para a sua família. Então, se você baixar o aplicativo, tudo de graça, tudo 0800, você vai conseguir acompanhar diariamente uma devocional para a sua família e para a sua vida pessoal, além dos outros benefícios que o aplicativo tem, tá bom? Então, você tem o site famíliadesucesso.com, você tem várias coisas. Por exemplo, você tem parentes no Brasil, né? Nós temos um congresso anual em Caldas Novas. Esse ano, a gente teve o Fernandinho no louvor, eu, pastor Luciano Subirá e o pastor Eibe Uber ministrando. O ano passado foi o Davi Sassi. Esse ano de 2017, né? 2017, em outubro, lá em Caldas Novas, que é um lugar de águas quentes maravilhoso, já está confirmado eu, Luciano, provavelmente vai estar o André Valadão no louvor, o Lucinho pregando e o Cláudio Duarte. Então, nosso site já abriu as inscrições, hoje é dia 11, né? Dia 10, ontem. Então lá, pastor, meus parentes moram no Rio, São Paulo, Goiânia, Brasília, enfim. Então já está aberto, são apenas 200 vagas, a gente teve ano passado 500 casais lá nesse evento. Esse ano a gente espera mais, mas no hotel apenas 200 apartamentos. Então se você tem parentes lá, você está conectado com a gente, você pode divulgar, avisar as pessoas dos eventos. A gente vai ter um evento também lá em Castanhal, no Pará. Então, e a gente está nos Estados Unidos, Europa, aqui no Japão, você pode acompanhar pelo aplicativo, pelo Facebook, nas redes sociais. A gente trouxe aqui alguns livros. Ano passado eu trouxe bem pouquinho material, acho que quase não veio material para cá, veio? Porque a gente veio via Coreia, e o voo Coreia-Japão a gente tinha só 23 quilos, então a gente não conseguiu. Mas como agora a gente veio em 6 para cá, então a gente tinha bastante quilo para trazer, consegui trazer mais material. Quem não é casado aqui? Deixa eu ver rapidinho, quem não casou ainda? Levanta a mão bem alto, os não casados. Pronto, esse livro aqui é para você, ó. Como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? Quando eu preguei essa mensagem na minha igreja, 3 namoros acabaram. Eu preguei essa mensagem em julho na Suíça, julho do ano passado, e tiveram um namoro e um noivado terminando. Então, pensa num livrinho que está fazendo namoro e noivado acabar, graças a Deus, né? Ué, pastor, mas isso é bom? Porque se você lê isso aqui e descobre que está com a pessoa errada, ia acabar tendo problema onde? No casamento. Então, se você não casou ainda, pelo amor de Deus, leia esse livro. Pastor, mas meu casamento está marcado para o mês que vem. Dá tempo! Dá tempo de ler esse livro, leia esse livro. Ai, pastor, estou com medo de ler e terminar. Não, leia, né? Porque se você vê que não é de Deus, você sai fora. E se você vê que é de Deus, você pode marcar o casamento. Pastor, e a gente que já casou? Não leia esse livro. Quem já casou é melhor não ler. Nós temos aqui um livro que fala sobre como evitar e vencer o adultério. É um livro para blindar o seu casamento contra esse mal, tá bom? O prefácio dele é do pastor Luciano Subirá. A gente já vendeu mais de 12 ou 15 mil cópias desse livro. Muito importante para você proteger a sua família e o seu casamento. Esse é novo, divórcio e novo casamento. O que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? O pastor, estou divorciado, estou no meu 2º casamento, estou pensando em casar de novo. Antes de fazer isso, lê esse livro, porque no meu entendimento,
Tem pessoas colocando em risco a sua salvação por não entender a seriedade do divórcio e novo casamento à luz da palavra de Deus, ok? Eu tenho aqui para papais: meus filhos me tiram do sério, e agora? Para quem tem filhos pequenos e adolescentes, quais são as necessidades emocionais da criança e do adolescente? Como lidar com a desobediência dos filhos? Quando, onde e como disciplinar à luz da Bíblia? Qual o segredo para uma boa educação, tá? Esse livro aqui é para a criação de filhos, como ter uma família bem-sucedida, para os casais casados, abrindo o jogo sobre sexo. Aqui a gente fala sobre os amantes na Bíblia, o que é orgasmo para o homem e para a mulher, do que um gosta, do outro gosta, como desfrutar o prazer a dois e as dúvidas mais frequentes dos crentes na área sexual. Então, esses livros vão estar ali. Gente, eu penso que estou fazendo um preço barato, porque o meu objetivo é abençoar a sua vida. Eu estou cobrando por cada livro grande 1.000 ienes. Está caro? Não mesmo? Pastor, não tenho, eu tenho só 500. Você vai levar, não tem problema, tá? Mas eu estou cobrando 1.000 ienes de cada livro grande e estou cobrando 500 ienes dos pequenininhos, tá bom? Mas se você não tiver dinheiro, ô pastor, eu queria muito ler e não posso, não tive como comprar. Veja quem comprou e você está autorizado a xerocar esse livro, não tem problema. A pirataria do meu material não é crime, tá bom, gente? Porque, afinal de contas, eu preciso do recurso, mas o objetivo não é grana. Então, você está liberado para xerocar, emprestar, copiar os CDs e DVDs e dar para quem você quiser. Você entendeu isso? Ah, não pode copiar. Não pode dos outros, o meu pode, tá? Por quê? Porque eu não quero que famílias deixem de ser abençoadas porque de repente não tem dinheiro, está passando uma situação difícil. Então, o importante é você levar o material. Casais casados, somos tão diferentes e agora? Você casou com alguém de cultura diferente? Ou você casou com alguém que gosta de dormir cedo, você gosta de dormir tarde? Você casou com um que gosta de comer a carne crua, você gosta de carvão com sal? Pastor, eu casei com uma pessoa que gosta de ligar o ar no 16 e eu não gosto de ar ligado. A gente é muito diferente. Eu sou bagunceiro e ela é muito organizada. Enfim, somos muito diferentes, casamos e agora? Esse aqui também é apenas 500, tá? 500 ienes, CD e DVD. Os piores inimigos da minha família. Eu falo aqui dos 6 piores inimigos da família. Essa mensagem aqui, quando eu preguei na igreja, o pessoal da mesa ficou endemoniado, passou mal, acabou a energia. Eu tive que pregar uma segunda vez, porque a gente denuncia os 6 piores inimigos da família. O perdão na família, o que os filhos esperam do pai, o do homem, né? O que uma criança, os filhos esperam do pai. E para o seu filho ouvir, né? O que os pais esperam dos filhos. Pastor, vou dar para o meu filho adolescente, vai te ajudar. A criança, a partir de 10, 11 anos, já deve ouvir o que os pais esperam dos filhos. São mensagens novas. Eu tenho aqui um seminário de finanças, gente. Eu estava conversando com algumas pessoas e descobri que às vezes o pessoal do Brasil vem para cá e traz aquela mania de comprar no cartão, de gastar mais do que deve, de ter um carro acima das suas condições, né? E tá com situação financeira difícil. E eu vou ministrar aqui no Japão, esse tempo que eu vou estar aqui, esse seminário de finanças. São 6 DVDs falando sobre como administrar o dinheiro, como sair da dívida, o que a Bíblia fala sobre dinheiro e princípios espirituais de prosperidade. Então, esse seminário aqui, ele vai custar 3.000 ienes. Por quê? Porque cada um custa 500, são 6 de um seminário completo de finanças sobre educação financeira e administração financeira, né? Eu não sei como é aqui no Japão, mas no Brasil, quase 50% dos divórcios acontecem por causa de dívida e problema financeiro. Então, é uma situação muito séria para a família, né? Então, esse seminário aqui vai estar ali também à sua disposição. E vocês que trabalham com célula, eu tenho algumas mensagens de liderança ali, né? Controle o seu tempo e mude o seu mundo. Uma mensagem tremenda sobre administração do tempo e o que faz uma célula se tornar atraente. Porque tem célula tão chata que nem o líder quer ir na própria célula.
O líder, quando chega o dia da célula, ele fala, ai meu Deus, tem célula hoje. Ele é o líder da célula. Então, a sua célula tem que ser uma célula atraente, né? O que eu faço para a minha célula se tornar uma célula legal, empolgante, que o povo quer participar, pastor? Então, tem algumas mensagens ali de liderança, de célula, de prosperidade, e o restante todo tem mais de 30 temas ali na área da família, casamento e etc. Tudo para servir vocês. Então, repito, gente, não é o propósito dinheiro, sinceramente não é. Se você não pode comprar, copie o DVD, o CD de quem comprou, né? Se vocês quiserem comprar diferentes para trocar, enfim, não tem problema. Importante ver sua família abençoada em nome de Jesus, amém? Colossenses capítulo 4, verso de número 6. Eu sou casado há 23 anos, minha esposa é muito linda, você vai ver ali as fotos ali nas capinhas de CD e de DVD. E nós temos 4 filhos. A Maísa tem 21 anos, a Bianca tem 19, são líderes de célula, são líderes de jovens da nossa igreja. Nunca namoraram, nunca beijaram, nunca ficaram. Estão esperando em Deus as meninas santas, aleluia. Espero que aguente até o fim, né? Ora para elas casarem, gente, em nome de Jesus. E tem o Ricardinho de 15 e o Josué de 11 anos. Todos querem ser pastores, estão envolvidos no ministério, né? Amam Jesus. A gente está, assim, muito feliz com o que Deus tem feito na vida dos nossos filhos. E eu sei que Deus também tem para você uma família de sucesso em nome de Jesus. Colossenses capítulo 4, verso 6, aonde a Bíblia diz: o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Eu queria falar hoje, irmãos, sobre o tema segredos para uma boa comunicação. Eu fico impressionado com 2 coisas nesse texto. Primeiro, eu fico impressionado com a preocupação de Deus com a nossa maneira de falar. Você vai ver nesse texto e em vários textos que eu vou ler com vocês aqui hoje, que Deus realmente ele está interessado, ele está preocupado com a nossa maneira de conversar, com a nossa maneira de nos comunicar, com a nossa maneira de falar, especialmente dentro da família. Também me impressiona nesse texto como a gente vê em Deus a tentativa, né, de puxar de nós o nosso melhor. Deus, ele sempre olha para nós e vê em nós o melhor. Ele vê, quando ele olha para Gideão, escondido, né, ele diz, homem valente. O Gideão deve ter olhado e falado, valente eu, estou aqui escondido, né, malhando trigo no lagar, com medo dos meus inimigos, mas Deus não olhava para Gideão como ele estava se sentindo, mas como ele seria um valente. Quando você vê esse texto, a Bíblia diz assim, o seu falar seja sempre agradável. Deus não está pedindo para a gente falar na maioria das vezes de forma agradável. Olha, gente, se vocês falarem 80%, 90% do tempo agradável, tá bom. Não, ele diz, a sua maneira de falar deve ser quando agradável? Sempre agradável. É Deus puxando de nós o nosso melhor, nos levando para um nível alto de relacionamentos de sucesso. Quando a gente fala de comunicação, ela é importante em todos os lugares da nossa existência. Na fábrica, na faculdade, no trabalho, na igreja, na célula, nos relacionamentos com os amigos, com os parentes. Porém, é muito mais sério ainda a comunicação dentro da família, dentro de casa. Por quê, pastor? Eu trabalho com família há mais de 20 anos. Prego encontros de casais, congressos de família há mais de 20 anos. E se você me perguntasse, pastor, qual é a área mais problemática, mais desafiadora de um relacionamento familiar, incluindo marido e mulher, pais e filhos, eu diria para você que o maior desafio e o problema número 1 das famílias e dos casais é exatamente a área da comunicação. Porque quando você consegue vencer na área da comunicação, você consegue ter a arma para vencer as outras dificuldades. Mas quando a comunicação não existe, ou é ruim, ouça bem o que eu estou dizendo, uma comunicação em família ruim, ela existe, mas ela é truncada, cheia de briga, de problema, ou ela não existe, as pessoas vivem,
mas se comunicam pouco, ou quando se comunicam mal. O que vai acontecer com essa família? Provavelmente ela será destruída. Se ela tiver sorte, ela vai ser uma família infeliz. Você entendeu? Ela não chega ao ponto de ser destruída, mas ela vive de forma infeliz. Então não é o propósito de Deus. Deus quer que você viva feliz. Deus quer que você tenha vida e vida com abundância. Porém, para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver uma boa comunicação. E quais seriam, pastor, os segredos para uma boa comunicação? A primeira coisa, para uma comunicação ser boa, é que nós precisamos ouvir com atenção. Você pode falar isso comigo? Ouvir com atenção. Olha o que a Bíblia diz, depois eu dou a referência para vocês. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus está falando com você e Ele está dizendo hoje: ouça mais. E agora fala bem forte: fale menos, criatura. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Amados, eu preciso, para ter uma boa comunicação e viver bem, especialmente na minha família, ouvir com atenção o que está sendo falado. Ouvir as pessoas com atenção sempre é um desafio, sempre foi um desafio. Por quê? Porque a gente tem a tendência a ser egoísta. A gente quer falar e ser ouvido, mas nem sempre a gente quer ouvir as pessoas com atenção. Especialmente nos tempos de hoje, esse desafio de ouvir com atenção é ainda maior por causa das redes sociais, do celular, da internet, do computador, dos jogos, dos FIFAs, dos Counter-Strikes, dos Call of Duty. Não sei se estou falando de um jogo muito antigo, né? Mas são jogos de um modo geral, o Netflix, os seriados, etc, especialmente celular, né? A gente vê que as pessoas estão o tempo inteiro conectadas, o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro nas redes sociais. No Brasil é muito forte o WhatsApp. E as pessoas, a gente está andando no aeroporto, está todo mundo mexendo no seu tablet, todo mundo mexendo no seu computador, um monte de gente sentado junto, às vezes são amigos, colegas de trabalho, da mesma família, mas ninguém está conversando, está todo mundo mexendo, conectado, e a gente vê as pessoas, às vezes, agindo de forma tão mal educada umas com as outras, tanto no relacionamento geral, como dentro de casa, porque a gente acaba... as pessoas estão falando e a gente o tempo inteiro dando uma olhadinha no celular, o tempo inteiro conectado, né, e interrompendo as conversas. Eu já vi pessoas que estão conversando às vezes e o outro fala assim: pode falar que eu estou te ouvindo, e fica olhando para o celular, e de repente o outro está contando uma história e começa a rir. Ah, desculpa, é porque eu vi uma coisa engraçada aqui. E as pessoas, irmãos, não param mais para ouvir as outras e ouvir com atenção. Né, a gente tem dificuldade de parar o que está fazendo, a gente quer o tempo inteiro fazer o que a gente gosta de fazer, ter logo aquele momento de lazer, de assistir alguma coisa, de ver alguma coisa. E, irmãos, isso tem me preocupado muito, porque eu vejo que as famílias, por causa da vida corrida que nós já temos, independente da internet, a vida já é corrida. Vocês aqui eu sei que trabalham demais, gente que vira à noite e tal, às vezes um trabalha de manhã, outro de noite, nem se encontra direito. Nos raros momentos que a família tem junto, ainda ficam conectados no celular. Não param para conversar, não param para ter tempo, não param para olhar no olho. Existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e diz o seguinte: famílias que se relacionam, que têm pelo menos uma refeição por dia juntos, elas têm, as crianças e adolescentes, 80% menos probabilidade de usar drogas do que famílias onde as crianças comem, os adolescentes comem e não comem junto com os pais. Ouça essa estatística: quando famílias comem pelo menos uma refeição por dia juntos, essas famílias diminuem
80% as chances de aquele filho, aquela criança, adolescente usarem drogas. Agora, não adianta você querer que a pessoa coma com você pelo menos uma refeição por dia, quando vocês comem a refeição olhando para a televisão. Todo mundo vendo um filme, um seriado, uma piada, ou quando vocês estão comendo juntos, mas cada um está com o celular na mão, né? E o mais alto nível de comunhão que as famílias estão tendo hoje estão à mesa, cada um mexendo no seu celular. De repente alguém vê um vídeo muito engraçado e fala: gente, para, olha isso aqui. Aí todo mundo olha, dá uma risada e fala: manda para mim, e volta cada um para o seu celular. O objetivo desse momento de comer juntos é realmente conversar, é realmente perguntar como é que foi o dia, forçar o diálogo, né? Queridão da mesa, você podia me dar um pouquinho mais de retorno, por favor? Que eu estou com a garganta forçando aqui. O som para cá, não faz o que você quiser, mas o retorno só um pouquinho mais para mim, por gentileza. Então, gente, o que acontece? Nós precisamos ter comunhão, forçar a conversa. Eu quero dizer para você, papai e mamãe, independente da sua cultura, aqui no Japão, de São Paulo, de Brasília, né, do Peru, de onde você for, nós precisamos forçar o relacionamento, o diálogo, a conversa. E eu não sei como é que são os adolescentes aqui, mas lá em casa eu chego e pergunto: e aí, meu filho, como é que foi sua aula? E as respostas são monossílabas, né? Normal, legal, bom. Mas e aí, como é que foi lá? Tranquilo. Não fala, não conversa. Aí a gente acaba achando que fez a nossa parte. Já fiz a pergunta, não, tem que forçar. Não, mas me conta, cara, você chegou lá, como é que foi no intervalo? E quando você dá uma forçadinha, daqui a pouco começa uma conversa, começa a contar uma história, até surge um problema para tratar. Nós precisamos, irmãos, lutar para desenvolver uma boa comunicação. E uma boa comunicação passa por ouvir o que está sendo dito com atenção. E isso significa parar com o celular. Quando a sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe for falar, para o que você está fazendo, tenha domínio próprio, vira, porque até a luzinha de LED fica acendendo. E a pessoa fica vendo aquela luzinha pensando: quem que me mandou uma mensagem? O que está acontecendo? Né? E já começa a ouvir aqui, mas olhar para cá, aquela vontade. Então, vira o celular, olha para a pessoa, dá a atenção que ela precisa, depois você responde. Não dá para ficar o tempo inteiro, dê uma vibradinha, olha, né? A luzinha acendeu, só um minutinho, às vezes até na célula, no discipulado, numa conversa, o tempo inteiro interrompe o outro, porque tem que olhar, tem que responder. Não pode, irmãos. Isso é falta de educação, isso é feio. Não deixe suas crianças crescerem desse jeito. Por quê? Porque é importante ouvir o que está sendo dito com atenção. Parar para ouvir a pessoa, olhar no olho dela, da criança, não é? Às vezes a criança vem conversar: agora não, estou ocupado, estou assistindo, depois, estou vendo. Não, olha, dá atenção, as pessoas precisam disso. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Sempre quando a gente vai falar, a gente quer ser ouvido com atenção. Agora, não é só ouvir com atenção. Além de ouvir com atenção, algo muito importante que nós temos que fazer, queridos, é demonstrar interesse. Eu não estou nem perguntando se você está interessado ou não, mas você precisa demonstrar que está interessado no que o outro está falando. Porque tem gente que quando você vai contar uma história para ele, ele vira uma múmia. Ele até te olha, mas ele te olha assim, ó. Pois é, meu irmão, minha mãe morreu. Eu vou para os Estados Unidos. Ganhei 1 milhão. Não muda a cara. Ele não ri, ele não faz, é mesmo, que legal. É uma múmia. Deixa eu te falar uma coisa. Demonstre interesse na pessoa, no que ela está te contando, no que ela está falando. Sua mulher veio te contar uma história, ouça demonstrando interesse. Seu filho veio te contar: pastor, mas o caso dos meninos às vezes é chato. É mesmo, a história é boba, mas demonstre interesse. A pastora Juliana, gente, não tem na terra alguém como ela, eu não conheço. Você vai contar uma coisa para a Ju,
a minha cunhada, né? Ela mexe os olhos, ela levanta a sobrancelha, ela fala, não acredito, o que mais? Me conta. Se você estiver perto dela, ela chega a te machucar. Não, e te arranha assim. E pega e fala, não, meu Deus, e isso? A gente vai chegar do Japão, ela vai sentar, ela guarda o celular na bolsa, ela para tudo, e ela fica assim, que mais? Não, mas me conta. Sabe assim, ela demonstra, isso é muito gostoso, porque dá vontade de contar, de conversar com pessoas desse jeito. E eu vou repetir, irmão, se você um dia quer contar alguma coisa para alguém, e receber atenção e interesse, você precisa plantar para colher. Então, ouça as pessoas com atenção, com educação e demonstrando interesse. Sabe por quê? Irmã, você que é casada, você não quer o seu marido querendo contar as coisas para uma outra mulher que não seja você. Então, ouça ele com atenção e demonstrando interesse. Você não quer a sua mulher fazendo amizade com um homem na rua e contando as coisas para ele, deixando de contar para você, porque ele ouve com interesse e você não. Você não quer que os seus filhos encontrem amizade em outras pessoas e não em você. Então, nós temos que ser aqueles que ouvem com atenção e demonstram interesse no que está sendo falado. Amém, gente? Agora, comunicação não são só palavras. A gente também tem que aprender a ouvir o que não está sendo dito. Isso se chama terceiro ouvido. É um ouvido de sensibilidade a uma comunicação que acontece, que não é falada. Porque a fala, na verdade, é pouco da comunicação. Você quer ver uma coisa? De repente você pede para sua filha lavar a louça, ou arrumar a casa, ou jogar o lixo fora, ou arrumar o quarto dela. E quando você dá a ordem, querido, hoje a louça é sua, e ela faz assim. Ela falou alguma coisa? Não, mas ela comunicou que não gostou da ideia. E sabe, gente, tem pessoas que não param para perceber esse nível de comunicação que acontece dentro de casa, com os amigos, na igreja. E essa comunicação ela acontece o tempo inteiro. Eu não sou nascido num lar cristão. Meus pais não eram crentes. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa. E com 12 anos de idade, mais ou menos, eu já estava no mundo das drogas. Maconha, cocaína, enfiado. E sabe, eu comecei a mudar meu comportamento, minha roupa, meus amigos, meus horários. Meu pai e minha mãe não perceberam nada. Eu ouvi a história de um ator dos Estados Unidos, muito famoso de Hollywood, que o filho tinha 20 e poucos anos de idade, não era cristão, não tinha amigos, nunca tinha namorado, não recebia telefonema, não saía de casa, ele sofria bullying, tinha altos problemas, se matou. Pai e a mãe nunca perceberam os problemas que o filho vivia, porque era uma comunicação enviada, mas não era falada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, de verdade. Às vezes, o seu marido mudou o jeito dele, a roupa, o jeito, e ele está diferente, você acha, isso é besteira, é normal. Há uma comunicação sendo feita, que não está sendo falado, mas está sendo comunicado. Às vezes é a esposa, às vezes seu filho está com algum problema na escola, está sofrendo bullying, está sofrendo alguma coisa até de violência, dificuldade, e você não para ouvir, para conversar, para perceber. Daqui a pouco essa pessoa não quer ir para a escola, até faz uma besteira com a vida dela. Por quê? Porque pai e mãe não pararam para perceber o que não estava sendo falado, mas estava sendo comunicado. A pessoa está calada, está triste, está fechada. Esse adolescente. Você quer ver outra coisa? Às vezes seu filho não quer ficar perto de alguém. Um pai, um avô, um tio, um cunhado, um amigo, um irmão da igreja, não importa quem seja. Sabe por quê, gente? Pedofilia acontece com as pessoas que a gente nunca imaginou que podia acontecer. E de repente seu filho ou sua filha passaram alguma situação e mudaram o comportamento, o jeito, e não querem estar perto dessa pessoa, e você acha que é frescura, que é manha de menino ou de menina. Pare para ouvir o que não está sendo falado, mas está sendo comunicado. Eu peguei um caso de um homem de Deus. Infelizmente, esse senhor caiu em adultério.
E ele me disse: pastor, eu tentei avisar minha esposa, ela não ouviu. Ele soltava coisas para ela, ele falava, ele chegou a dizer para ela: olha, eu acho que a gente está convivendo demais com esse casal. Era um outro casal, era um senhor de idade e o outro casal era bem jovem. E ele falou: olha, a gente podia dar uma, não, para de besteira, eles são legais. Ele avisou uma vez, duas vezes, numa terceira vez ele chegou a falar: olha, eu acho que às vezes eu vejo essa moça olhando para mim de um jeito diferente. Ah, mas você é um velho ridículo, olha, a esposa não percebeu. Ele estava tentando dizer: tem alguma coisa errada, eu estou vivendo uma situação de tentação. Caiu em adultério e não chegou, claro, a dizer para a esposa que estava falando o problema falado, mas ele tentou comunicar e ela não ouviu, não percebeu o que não estava sendo dito. Sabe que eu quero abençoar você hoje, meu irmão, minha irmã? Eu quero te abençoar com essa sensibilidade para perceber uma comunicação que é feita o tempo inteiro, mesmo sem ser falada. Eu preciso, para ter uma comunicação de sucesso, ouvir com atenção o que está sendo dito e ouvir também o que não está sendo falado. Amém, queridos? Segunda e penúltima coisa. Use as palavras certas. Comunicação inclui ouvir com atenção e inclui falar as palavras certas. O texto que eu li anterior é Tiago 1,19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Esse texto agora diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11 é esse texto. Gente, eu tenho 41 anos de idade. E o que eu vou ensinar para vocês, eu descobri tem 3 ou 4 anos apenas. Portanto, durante muito tempo na minha vida eu fiz isso errado e perdi muita coisa e tive vários prejuízos por conta disso. Você sabe o que eu descobri sobre relacionamento e conversar com pessoas? Eu descobri que o grande problema do ser humano não é o que fala, mas é como fala. E eu posso dividir vocês aqui, sem dúvida nenhuma, em 2 tipos de pessoas. Quais são elas? A primeira turma é a turma que eu fazia parte. Estou tentando mudar até hoje, mas já melhorei bastante. Como é essa turma aqui? Essa turma aqui é a turma da sinceridade. É a turma que fala a verdade. É a turma que fala direto, sem rodeio, né? O pessoal que quando tem que falar, fala mesmo. E esse pessoal aqui, eu sei porque eu era um deles, se orgulha, porque eu falo a verdade. Eu não tenho, tem uma expressão no Brasil, não sei se você entende o que eu vou dizer, não tem papa na língua, né? Fala o que tem que falar. Se você fez besteira, você vai ouvir o que tem que ouvir. Isso não é ruim, não. Isso é bom. Falar a verdade, confrontar as pessoas, especialmente líderes. Todo líder tem que saber confrontar. Líder que não confronta não presta para ser líder. O líder tem que tratar, tem que confrontar. O problema é o jeito que faz. E a questão é que essa turma desse jeito aqui, a tendência é ser dura demais. A tendência é ser impiedosa demais. A tendência é ser fria demais, seca demais. É falar e arrebenta quem ouve, entendeu? E mata o outro na pancada. Para você entender mais ou menos o que eu quero exemplificar, imagine que você é um médico. E você descobriu que vai operar alguém de câncer. E aí você é daquele tipo que tá doente, tá? Vou te operar agora, meu filho. Senta aqui, rasga o cara, enfia a mão, arranca o câncer, costura, faz igual aqueles filmes de guerra, joga pólvora, acende, pronto, tá curado. Eu fiz isso muitas vezes com as pessoas. Entrava alguém no meu gabinete pastoral e eu ia lá e operava o cara sem anestesia. A gente não pode, antes de operar alguém, anestesiar a pessoa, não é melhor? Quem que gostaria de ser operado com anestesia aqui? Ou você gostaria de dizer: não, pastor, não anestesia não, rasga aí, né? Eu vou ter um filho, não precisa, faz a cesárea, mas não anestesia não. Ué, você vai querer matar o médico, né? Por que a gente, a dor não suporta? Então,
nós somos aquele tipo de médico, essa turma desse lado aqui, que o cara entra no consultório, você pega o diagnóstico dele e fala, meu irmão, você está com câncer, vai morrer, vive sua vida, próximo. Entendeu? Falou a verdade, mas o que você quer que eu fale? A gente fala, o que você quer que eu fale? É a verdade, mas só que você não precisa falar a verdade desse jeito. Tem que falar a verdade, mas tem uma forma de falar. Então essa turma desse lado aqui é nesse estilo. A outra turma, eu vou desse lado aqui para falar da outra turma. A outra turma é a turma que não fala, não confronta, pastor, não fala, não quero briga, não quero confusão. Se o outro está morrendo, problema dele. Se ele está caindo no buraco, eu vou gritar. E se ele achar ruim eu gritar com ele? Né? Então o cara, em vez de ele gritar, ó o buraco, ele fica olhando. Caiu, não viu o buraco. Esse aqui grita, ó seu burro, olha o buraco. Aí o cara não cai, mas fica com raiva porque chamou ele de burro, né não? Agora esse aqui não, como ele não sabe gritar normal, ele... Ou então o cara entra no consultório dele, tudo de maneira figurada para você entender, né? Ele é médico, olha, mas ele não dá conta de dar notícia dura, ruim. Aí ele olha, câncer terminal, ele fala, cara, graças a Deus está tudo bem com você. Aí o cara levanta, tá tudo bem? Tá. Aí quando o cara tá indo embora, ele fala, só um conselho, amigão, viva a vida, nunca se sabe, né? Aproveita, faz o que você tiver que fazer. Mas não fala que o cara tá com câncer, não fala que vai curar, não fala que vai ajudar, não trata o problema, líder que não confronta, pai que não confronta, tá errado. Tá errado, é pior do que aquele, porque a pessoa continua doente. Então, deixa eu te explicar uma coisa, isso é um absurdo, e isso aqui é o certo do jeito errado. Pastor, qual é o segredo então para falar com as pessoas? Fale a verdade com amor. Fale a verdade com jeitinho. Fale a verdade com carinho. Seja sensível. E na prática, como é que faz isso? Vamos lá. Seu marido, na porta da igreja hoje, acabou o culto, foi grosso com você na frente de todo mundo. Como é que eu vou tratar isso, pastor? Tem dois tipos de mulher. A que não vai falar nada. Ah, não vou falar, não quero briga, e aí faz de conta que nada aconteceu. Isso vai acabar em divórcio, vai ter problema sério amanhã. Ou essa daqui, que vai fazer um barraco. Tá pensando o quê, seu jumento? Seu grosso, né não? E briga e tal. Sua filha não arrumou a casa. Aí, essa mãe que chegou aqui, desse tipo aqui. Preguiçosa! Vem aqui agora! Vou te matar! Vocês estão vendo que eu estou dentro da casa de vocês, eu sou profeta? Lava essa louça, eu já falei 1000 vezes, né? E essa daqui? Vê a louça, esses meninos não tem jeito mesmo. Vai e lava. Porque não quer brigar, não quer confrontar. Não é? São esses dois tipos. Ô pastor, se eu estou com um marido grosso, se eu estou com uma filha, um filho que não está fazendo as coisas, como é que eu trato isso da maneira correta? Eu tenho que tratar, Qual é a maneira correta? Vamos lá. Antes de você operar, tem que fazer o quê? Anestesiar. O que é anestesiar emocionalmente falando? É um elogio sincero. Elogiar alguma coisa que essa pessoa tem sinceramente, nada de elogio mentiroso. Por exemplo, vou falar da minha verdade lá em casa. Digamos que a minha filha não arrumou o quarto, está bagunceira, não está fazendo as coisas. Como é que eu vou falar com ela? Eu vou chamar, Maísa, vem cá, minha filha, quero o papai falar com você. Oi, papai. Princesa, o papai está tão feliz com o seu resultado na faculdade. E é verdade. Minha filha é uma excelente aluna, passa direto, não me dá trabalho. E aí eu falo para ela, olha, o papai fica feliz, o papai não fica no seu pé, não se preocupa, você é uma excelente aluna, está arrebentando nas notas. Tá certo que papai, depois que colocou você na faculdade, nunca mais papai conseguiu prosperar por da faculdade. Mas eu estou feliz de passar essa luta financeira colocando vocês duas na faculdade, né? Mas vocês estão me dando tanto orgulho como aluna. Aí agora eu elogiei minha filha. Falei de uma coisa verdadeira, sincera, que eu sinto que ela realmente é uma boa aluna. Eu fiz o quê? Massageei o ego dela, eu dei uma anestesia. Agora eu vou operar.
Vocês estão aqui comigo? Ouça o que eu vou dizer agora. A mente humana tem gatilhos de coisas boas e ruins. Quando você usa a expressão mas, você mata tudo que você falou de bom. Meu amor, você é uma bênção. Mas, ó, o cara já sabia que vinha paulada, entendeu? Então, olha para essa pessoa perto de você e fala assim: nunca pode falar mas. Pastor, como é que eu falo então? Não tem, a mente humana não tem problema com expressões do tipo porém, contudo, entretanto, todavia. O mas dá a impressão que o elogio foi destruído. Isso é psicológico, isso é psicologia pura. Mas não pode. Então eu terminei de elogiar a minha filha, é anestesia, agora eu vou falar contudo, porém, contudo, minha filha, tem uma coisa que papai quer tratar com você agora. Vou operar, vou confrontar com amor, com carinho, com jeitinho. Não precisa gritar, não precisa nada disso. Princesa, papai já te falou sobre a arrumação do seu quarto. Papai não quer te dar um castigo, uma consequência, porque não, já falei uma vez, duas vezes, e o papai quer que você dê um jeito nessa situação. Meu amor, você é o cara. Olha, você é um provedor tremendo. Você trabalha, você se esforça, dobra turno, banca a nossa casa. Eu admiro você como um trabalhador. Porém, você foi grosso comigo lá na igreja. Você falou bruto comigo na frente de todo mundo. Tudo isso aqui é o quê? Anestesia e operação. Mas quando uma pessoa termina de operar e ela vai embora, o médico sempre passa para ela um analgésico. Não é verdade? Ó, durante 3 dias, uma semana, você vai sentir dor de 8 a 8 horas, você toma Novalgina, um Tilenol, um Advil, não sei qual é a que tem aqui, mas você sabe a linguagem que eu estou falando. E aí ele passa um analgésico para você. É a mesma coisa, você começa sempre a tratar uma pessoa com algo bom, trata o ruim e depois termina com algo bom. O que é esse terminar com algo bom? Minha filha, você é uma excelente estudante, anestesiei. Minha filha, você precisa resolver isso, agora eu vou dar o analgésico. Eu sempre termino com algo bom. E eu falo assim: princesa, por que você tem deixado seu quarto bagunçado? Se você não é preguiçosa. Eu não falo o que ela está sendo. Eu falo o que eu quero que ela seja. Porque a Bíblia diz que a sua boca gera vida ou morte. O que sua boca tem gerado na sua casa? Esses meninos são preguiçosos. E já viu pai e mãe, quando você vai falar mal do filho, que você sempre fala assim: essa sua filha, porque o DNA ruim é seu. Nunca vi uma mãe dizer assim: olha, meu filho está preguiçoso. Ela fala assim: seu filho, sua filha, né? Porque essa coisa ruim é da sua família, não é da minha. Então, a gente tem que tomar cuidado. A minha esposa, irmãos, eu fui um cara criado, e eu era um cara nervoso, brigão, e aí Deus me tratou muito a minha vida, ainda é a minha área de desafio, mas sempre era muito pior. E a minha esposa dizia assim: por que você falou daquele jeito comigo se você não é nervoso? E eu dizia: claro que eu sou nervoso. E ela dizia: não é. E eu dizia: sou sim. E ela dizia: comigo não. E ela falou tanto que eu acreditei, irmão. Porque nós somos nova criatura. O DNA que a gente tem agora não é esse DNA que falaram que a gente é feio, que é isso. Nosso DNA é o DNA de Cristo. Alguém só tem que ativar ele em nós. Então, minha filha, por que você está deixando seu quarto bagunçado se você não é preguiçosa, minha filha? Meu marido, por que você falou daquele jeito comigo se você não é grosso?
Mas ele ouviu do pai e da mãe que era grosso, que era bruto, mas você vai reprogramar isso em nome de Jesus, porque a sua palavra pode gerar a mudança, a vida e a transformação. Quem entendeu, diga amém. Então, sempre que você for tratar, pastor, tem um discípulo meu, vem cá, meu discípulo querido, vem cá, você tem um discípulo, vem cá, meu filho, olha, eu quero te falar, você me dá muita alegria, rapaz, a gente fala para limpar a igreja, você está lá, fala que vamos fazer evangelismo, você está junto, vamos fazer não sei o que, se oferta, você está participando, você é o cara. Contudo, querido, tem uma coisa que eu queria falar contigo. O que é, pastor? Você tem chegado atrasado nas reuniões, nos discipulados e tal e tal. Por que você está fazendo isso, se você não é assim? Olha, eu vou falar isso com você agora, e aí eu termino, mas eu tenho certeza que você vai mudar, porque você não é isso, você não é assim. A palavra final, depois de tratar o problema, sempre é uma palavra de fé, esperança, de vitória. A sua boca vai gerar essa vida dentro da sua casa e nas pessoas, no nome de Jesus. Amém, gente? Então, um dos grandes segredos da comunicação é ouvir com atenção e era usar as palavras certas. Preciso confrontar, tratar, mas eu preciso primeiro anestesiar, depois tratar e terminar com alguma coisa boa. Quem entendeu, diga amém. Pense antes de falar. Lembre-se que as suas palavras têm poder. Mesmo que você fale a verdade, o que você fala está gerando vida ou morte. Há uma maneira, quer ver uma coisa? No Brasil o povo está, estou em crise, estou em crise, estou em crise. Eu não falo isso, irmãos. Mas está, pastor, mas eu não falo. Por quê? Porque eu não vou declarar uma palavra de derrota para a minha vida. O que você fala então? Irmão, estou passando um momento de desafio, mas já estou vencendo em nome de Jesus. Não fiquei alienado. Como é que você está? Tudo bem. Isso é mentira. Se você não está bem e diz que está bem, isso é mentira. Mas se você ficar falando, estou mal, estou doente, está doendo, vou morrer. Vai morrer mesmo. Já viu que tem gente que é negativa, né? Um olha para o outro e fala, você tem úlcera? Tem, a sua sangra. Começa a falar da desgraça um do outro. A minha sangra, a minha também sangra, a minha úlcera de estimação. Está repreendido, irmão. Ou como é que foi lá no médico? Cara, ele disse que eu estou passando uma situação de saúde difícil. Porém, olha como é que eu termino. Eu sei que Deus vai me dar a vitória. Como é que está seu comércio? Cara, eu estou passando uma prova, mas eu vou vencer em nome de Jesus. É usar as palavras certas. Quando eu vejo o pastor amaldiçoando o rebanho, nossa, esse povo é difícil demais. Eu falei, isso vai falando besteira. Né? Vai falando que não deve. Ah, porque isso, que é o Japão. Você tem que falar coisas. Ah, aqui, pastor, aqui é demônio demais. Que isso, irmão? Ah, aqui é pesado. Está repreendido. Olha, pastor, aqui tem uns demônios de 6.000 anos, mas o meu Deus é maior do que eles. Amém, gente? A palavra é palavra de fé, a palavra é palavra de vida, a palavra é palavra de vitória em nome de Jesus. Aprenda a se comunicar usando as palavras certas. E por último, comunicação é ouvir com atenção, falar a palavra certa, e comunicação é saber quando não falar. Olha o que a Bíblia diz. Até o tolo, ouça isso, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por inteligente. Eu vou repetir, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios é tido por inteligente. Provérbios 17, 28. Cadê os homens que não tem dúvida que são homens? Só quem não tem dúvida, levanta a mão aí dos homens. Quem tem dúvida, fica a mão abaixada. Pronto, todo mundo, amém. Quem não tem dúvida, levanta a mão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ouça que eu vou dizer para você. Quando uma mulher vem te contar um problema, ela não quer a solução do problema, homem. O que ela quer, pastor? Ser ouvida, entendida e apoiada. Fala comigo, ouvida, entendida e apoiada. Isso é briga entre homem e mulher, marido e mulher, irmão e irmã, amiga e amiga, pai e filha.
mulher não quer solução. O homem tem uma mente voltada para resolver problema. O homem, ele não ouve um problema para ouvir, ele ouve para resolver. Então, homens normalmente têm dificuldade de se abrir. Os homens não são pessoas que têm facilidade de abrir o problema. Às vezes está passando um drama, uma dificuldade, ele não fala com ninguém. Quando é que o homem tem coragem de falar? Homem fala quando ele acredita que aquela pessoa pode ajudá-lo. Se ele não acredita, ele não vai falar. Irmão, entenda o que eu vou dizer. Falando de homem, não fica contando problema para o outro dizer, oh, eu te entendo, oh, deixa eu te dar um abraço. Homem não é assim. Não sei se a outra classe mas homem não. O homem, ele fala do problema assim. Digamos que o Akira, ele é administrador, contador, um cara rico, aleluia, recebe aí. E eu repreendo, mas digamos que eu estou passando uma situação de dívida, de problema e tal. Aí eu olho nele e falo, cara, esse cara pode me ajudar. Ele pode me dar uma saída, me ensinar como é que eu administro meu dinheiro e tal. O que eu vou fazer? Fala, cara, você pode almoçar comigo? Posso, que dia? Quarta-feira, vamos almoçar? Vamos. Aí vou marcar, a gente vai sentar. Aí o homem vai fazer o quê? Vai falar de futebol, vai falar de política, vai contar piada, vai fazer gozação, vai conversar alguma coisa, contar uma mensagem e tal. Aí pediu almoço e tal, ou durante ou antes, em algum momento eu vou falar, cara, eu te chamei aqui, aí vou falar o que é o problema. Quando eu começar a contar o problema para ele, ele vai ouvir caladinho. E ele está buscando o quê? Solução. A hora que ele entender a minha situação, ele vai falar assim, pastor, eu já sei. A hora que ele falar, já sei, eu vou parar. E ele vai dizer, cara, eu já vi isso, eu já vivi isso, eu já ajudei alguém assim. Deixa eu te dar um caminho. Faz isso, isso e isso. Cara, obrigado. Deus abençoe. E eu vou atrás de resolver o meu problema. Aí, ele está em casa. Aí a mulher dele vem falar com ele. Amor, queria te contar um problema. Aí ele senta. Aí ela começa a falar. Com 2 minutos, ele já sabe a solução. Aí o que ele faz? Interrompe. Já sei. Aí fala, é só fazer isso, isso e isso. Aí a mulher olha para o cara e fala assim, você não me entende. Aí a gente fica olhando para a mulher, tipo assim, como assim? O problema não é esse? É só fazer isso, isso e isso. E ela fica assim, ó. Não dá para conversar com você. E a gente fica assim, meu Deus, não estou entendendo, né? Por quê? Porque na nossa cabeça, se ela veio contar um problema, ela quer o quê? A solução. Mas eu estou te salvando hoje, amigão. Não quer a solução. Ela quer ser ouvida. E como é que se ouve então a mulher, pastor? Igual mulher ouve mulher. Quando a mulher conversa com outra, pare para ouvir. Amiga, lá no meu trabalho, tem uma mulher me perseguindo. Aí a outra fala assim, eu não acredito. A minha mãe, aí essa aqui começa a contar o caso da mãe dela. Aí ela vai e ouve o caso da mãe, da irmã, elas falam de outro problema, falam não sei do que, aí volta, e elas ficam falando, interagindo e conversando. E olha uma coisa sobre mulher. Essa daqui está ouvindo a outra e na cabeça dela, ela está dizendo assim, gente, mas ela está errada, a amiga, né? Mas ela fala, nunca que uma amiga vai dizer para ela, amiga, você está errada. Fala não, ela fica assim, que absurdo. Né? Faça isso e tal. Mas ela não fala. Por quê? Porque elas se ouvem, elas se entendem e elas se apoiam. Tô contigo. Então, meu amigo, como é que eu ouço a minha esposa, a minha filha, pastor, uma mulher, começou a falar, você põe a mão na coxa e faz isso aqui, ó. 1, 2, 3. No 4 você faz assim, sério? 1, 2, 3, 4.
Você tem que gemer. Você tem que levantar os olhos. Você tem que falar. De tempo em tempo. Entendi. Se você não falar entendi, ela vai ficar repetindo. Entendeu? Agora, se você conversa com a mulher parado assim, ó. Você tem a certeza que ela vai dizer assim: você está me ouvindo? Porque para a mulher ouvir é você. Uau, meu Deus, ela fez isso. Amor, não acredito. Amor, eu estou te entendendo. Querida, o que você quer que eu faça? É isso que é comunicação para a mulher. Então eu tenho que saber a hora de falar e a hora de não falar. Eu preciso interagir com ela, eu preciso entrar. E no final da conversa, pega na mão dela, ou dá um abraço nela, ou fala: meu amor, conta comigo, você que precisar e tal. Terminou, ela desabafou, ela falou, ela se sentiu entendida, ela se sentiu apoiada. Você não vai falar para ela: você está errada, menina, está maluca? Você vai ter problema com ela, você é louco? Você não fala nada, certo, amor e tal. Aí ouviu, deixou ela falar, desabafou, contou, riu, chorou, o que foi? Você vai, espera 5 minutos. Isso é uma arte, irmão, falar com mulher é uma arte. 5 minutos depois você volta nela e fala assim: querida, eu estava pensando o que você me falou. Aí ela: e aí? Olha, eu acho que você podia fazer isso. Você já sabia disso lá meia hora antes, mas agora é a hora de falar. Estava pensando, você me falou, você podia fazer isso, isso e isso. Solta a solução e vaza do ambiente, irmão. Deixa a solução lá com ela e sai fora e deixa ela pensar. Agora ela está pronta para ouvir a solução, colocar em prática e resolver o problema. Quem entendeu aqui o que eu estou falando? Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Mulher tem uma coisa chamada TPM. Você sabe a diferença de uma mulher na TPM para um terrorista? É que com o terrorista tem negociação. Meu filho, uma mulher na TPM, ela está possuída por hormônios, não é demônios. Por hormônios. Então, ela não tem controle. Os hormônios sobem e descem. Quando a minha mulher está na TPM, meu celular me avisa. Eu ponho um programinha aqui, Maíra entrou na TPM. Acabou, meu filho. Apanha, calado. A mulher vai vir, não tem. Se você falar, está errado. Se não falar, está errado. O que você fizer, está errado. Vai chorar. A escala do terremoto dela é 10, porque está tudo alterado os hormônios. Então, não é hora de brigar, de discutir, de falar. É hora de virar as costinhas e aguentar. Saiba quando falar e quando não falar. Amém? Mulheres, com todo amor e carinho, quando um homem vier conversar com você, cala a boca. Por quê, pastor? Porque quando você fica falando junto com a gente, você interrompe a nossa linha de raciocínio. Você já viu o homem conversando? Um fala. Todo mundo ouve. 4 homens falando. Um está falando, os outros 3 estão assim, ó. Então, é só isso. Não fica quatro mulheres conversando. Todas falam ao mesmo tempo. E todas se entendem. Impressionante. A mente da mulher tem essa capacidade. Você vê aqui, ó. Tem 2 mulheres conversando aqui. 2 mulheres conversando aqui. Elas estão batendo papo. De repente ela vem e fala assim: ah, amiga, tem uma coisa sobre isso. Ela estava ouvindo aqui ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente vai conversar, a mulher vem conversar, o homem vai conversar com a mulher. O que a gente quer? Que você ouça calada. Mão na coxa, minha filha, também. O que você faz? Enquanto seu marido, amigo, irmão estiver falando, você aperta, porque eu sei que você quer falar. Eu sei que você quer gemer. Eu sei que você quer contar a história da sua mãe. Eu sei que você quer falar: eu vou lá no seu trabalho, eu não aceito isso. Não, a gente não quer isso. Ô, bebê, vem cá. A gente só quer que você ouça.
lembre-se, ouvir um homem, você precisa virar uma coruja. Ó. O máximo é isso aqui, ó. Não é assim a coruja, né? Mãozinha na coxa aqui, segurando, segurando, segurando. Não posso falar, não posso falar, não posso falar. Só coruja, coruja. Quando ele terminar, aí você dá a solução, fala o que você quiser, conta o caso que você quiser. Porque toda vez que você fala, a gente para, tipo assim, vem a solução. E não é, é só uma gemida. Ouça o homem calado. Outra coisa. Todo mundo tem uma criança dentro de si. Todo mundo tem. Às vezes a pessoa é mais fechada, mais séria, mas a criança em algum momento aparece, está lá dentro. Agora, o problema é que a criança, minha querida mulher, irmã, a criança dentro do homem sempre é de idade pequenininha. Então, a criança no homem é mais criança, entendeu? Você vê que o homem trocou os brinquedos. Ele brincava de carrinho, agora ele brinca de carrão. Né? É o carro, é a roda, é o insufilme, é o som, o teto solar. Só mudou o tamanho do brinquedo. Você vê que os caras compram um videogame dizendo que é para o filho, mas quem joga é ele. E quando joga com o filho, não deixa o filho ganhar não. Ganha e ainda oprime o menino. Uhul! O menino chora. E o pai só mudou o tamanho dos brinquedos. Então, você tem que entender, é um homem, mas tem uma criança lá dentro, que é o relógio grandão, é a roupa de marca, essas coisas que o homem dá valor porque mudou, né, e tal. Então, o que você tem que fazer? Olhar para ele e respeitar o momento criança dele. Por exemplo, todo homem, um dia na vida pelo menos, tem uma ideia para ficar rico. E lá vem ele contar para a esposa, nós vamos ficar ricos. E o objetivo dele, normalmente, é convencer a esposa de fazer um negócio. Só que a mulher, ela sente que o negócio é fria. E aí a mulher não tem paciência. Que está falando com a criança, né? Aí o que a mulher faz? Dá-lhe uma tesourada. Dá uma tesourada no cara, dá uma cortada, né, no cara, dá uma podada nele. Não pode um homem. Do mesmo jeito que você não pode uma criança. O menino vem lá com 4 anos dizendo que vai para a lua. Você vai dizer, ridículo, acorda para a vida, isso não é verdade. Você não faz isso com a criança, faz? Então não faça com o seu marido, nem com o seu filho. Mas pastor, o que ele está falando não tem sentido. A gente estava desesperado esses dias atrás sem dinheiro e agora ele quer ir para o Brasil de férias para a praia. Não tem condição. Deixa eu te falar uma coisa. Não corte na hora. Esse é o momento do homem que eu chamo de momento Hellmann's Airlines. Que é o momento do homem viajar na maionese. É o momento Hellmann's Airlines dele. Ele vem para ficar rico, ele vem para viajar, para ir para não sei aonde, mesmo sem dinheiro. O que você faz? Olha para esse homem, veja o momento Hellmann's Airlines dele, o momento criança dele e diga, esse homem me ama. Deixa eu ver a intenção positiva dele. Ele quer me levar para o Brasil, quer me levar para Maceió, para São Paulo, ele quer me levar para a praia, ele quer me levar para os Estados Unidos, ele quer me dar vida de madame. Que homem maravilhoso! O que eu faço, pastor? Fecha o olho e sonha com ele. Amor, e aí? Vamos ficar ricos? Bora. Eu quero esse carro, vou te dar essa casa e tal, e vamos viajar, e vamos para a Europa, e vamos para os Estados Unidos, vamos para a Disney, evangelizar o Pateta e o Mickey, vai para o céu, e vamos não sei aonde, vamos para a praia, e vai com ele, fecha o negócio e tal. Deixa o homem falar, deixa ele soltar a criança, e vai. Acabou. Hora de falar e hora de não. A hora de não falar é quando ele está contando. Terminou, querido. Que ideia maravilhosa. Que viagem. Ó, eu fechei o olho aqui, eu vi a água de coco. Eu estava lá em Maceió comendo queijinho no melaço. Aleluia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você recebeu aumento de salário? Ele vai falar, não. Seu pai morreu, deixou herança? Não. Algum dinheiro apareceu? Não.
amor, então essa ideia é maravilhosa. Só não dá para ser esse ano. Porque aí você tem que levar a coisa para o lado lógico, porque o homem é lógico. O que não pode é na hora que o cara começa a contar, você já tá maluco, nem pensar. Dá uma cortada nele. Quem entendeu isso? Amém? Saiba a hora de falar e a hora de não falar. Quem aqui depende do pai e da mãe para gastar dinheiro? Quem aqui ainda depende financeiramente do pai e da mãe aqui? Quem tem? Pastor, para ter dinheiro tem que pedir para meu pai e para minha mãe. Eu fiquei sabendo que aqui a cultura é mensal também de pagamento, não é? Tem um dia do pagamento normalmente? Lá no Brasil é quinto dia útil. É o dia de pedir dinheiro. Vai pedir dinheiro dia 30 no Brasil? Não tem. Vai levar um não do pai. O pai está desesperado, catando moeda para pagar as contas. Pai, me dá dinheiro. Tá maluco? Não. Tem a hora. Você quer ver uma coisa? A melhor coisa que um filho faz é torcer para o mesmo time do pai. Não, para que torcer para o time contrário? Só vai ter problema. Agora o Palmeiras foi campeão brasileiro. O pai é palmeirense, o menino é palmeirense. O pai está na sala, vendo o Palmeiras, ganhou. Palmeiras! O moleque está gritando junto. Palmeiras! É isso aí, pai! Ganhamos finalmente, aleluia! Aí o moleque vira e fala, pai, me dá 100 turma, garoto! É a hora de pedir o dinheiro. Aí o time caiu para a segunda divisão. Pai, me dá dinheiro. Vai receber dinheiro? Não vai receber dinheiro. Tem a hora de falar e a hora de não falar. Então você tem que saber, discernir, aprender como se comunicar com o sexo masculino, com o sexo feminino, com o seu pai, com a sua mãe. Queridos, eu quero terminar com um texto que eu acho forte demais, que diz assim: o que guarda a boca, conserva a alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se destrói. Olha isso. O que guarda a boca, protege as suas emoções. O que guarda a boca, protege a sua alma. Mas o que fala demais, a si mesmo se destrói. Provérbios, capítulo 13, verso de número 3. Tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Deus está dizendo para nós em todos esses textos que nós lemos, fale menos e ouça mais. E quando falar, fale com sabedoria, fale com jeitinho, com amor, com carinho. Fale a verdade, mas fale da forma correta. Amém? Então diga assim comigo: ouvir com atenção, usar as palavras certas e saber quando não falar. Esses são os segredos para uma boa comunicação. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração.